Olá pessoal, bora ver agora um exemplo que responde positivamente uma questão que eu coloquei para vocês, que é referente a um conjunto, um corpo arquimediano possuir subconjunto limitado superiormente, mas que não possui supremo no corpo. Então, o exemplo é esse aqui. A gente vai considerar o conjunto dos elementos racionais, tais que eles sejam maiores ou iguais a zero e o quadrado deles seja menor do que 2. Então, obviamente, isso daqui é um subconjunto de Q. Né? A gente ainda vai verificar que o Q é um arquimediano, é um corpo arquimediano, mas isso aqui não é o principal aqui no curso, por isso eu só estou usando aquele fato da definição que eu dei lá na aula sobre arquimediano, mas isso não é, você deveria primeiro provar que é arquimediano, não vai precisar disso agora não. Tá? Ou então falar mais sobre conjuntos arquimedianos, não precisa. Eu estou preocupado mesmo com o assunto de análise na reta. E para isso eu tenho que me preocupar mais com o supremo, com o ínfimo, essas coisas. Essa questão aí é mais da teoria de corpos. Mas eu vou sim falar sobre corpos arquimedianos, fazer alguma coisa sobre eles, para aproveitar, já que apareceu aqui do nada, né? Então, beleza. A gente vê isso depois. Vamos ver agora esse exemplo bacaninho aqui. Primeiro, nós vamos provar que esse X aqui, esse conjunto, ele é limitado. E isso quer dizer que a gente tem que provar que ele é limitado inferiormente e limitado superiormente. Eu não sei se eu falei o que é ser limitado, mas é isso, tá? Um subconjunto de um corpo ordenado, ele é limitado se ele for limitado superiormente e limitado inferiormente, tá bom? Se eu não falei, estou falando agora. Escreva aí no seu caderno. Vamos ver primeiro que ele é limitado inferiormente. E para isso, eu preciso exibir uma cota inferior de x no corpo. Tá certo? Mas isso daqui é fácil, porque pela definição de x, o zero, que não é O, tá? É zero. É sim uma cota inferior. Por quê? Porque zero é menor ou igual a todo elemento de x. Acabou. Então é cota inferior. Foi isso. Beleza. Agora vamos ver que ele tem uma cota superior. Então, primeiro, todo elemento de x, ele tem essa propriedade, né? Mas daí, o que acontece? Se ele tem essa propriedade aí, e como o x é maior ou igual a zero também, né? Você pode verificar que existe possibilidade de x ser maior que 2. Então, na verdade, eles são maiores que 2, né? Porque isso daqui vai implicar que o x ao quadrado, que o x é menor do que a raiz de 2, ou seja, e a raiz de 2 é menor do que 2. Então, o x é maior do que 2. Tem essa possibilidade aí. Então, para o caso em que x é maior do que 2, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que x ao quadrado é maior que 4. Tá bom? Daí, o que a gente conclui? Que esse caso aqui, ó, em que x é maior que 2, está dizendo que o x ao quadrado é maior que 4. Mas olha só, o x ao quadrado tem que ser menor do que 2. O que a gente conclui? Que o x, esse x aqui, x maior do que 2, não pode ser um elemento do nosso conjunto. Certo? Portanto, o que a gente conclui aqui? Que os elementos do nosso conjunto têm que ser, todos eles, menores ou iguais a 2. O que está dizendo?
que o 2 é uma cota superior. Não é isso? Isso é ser cota superior. Isso aqui que eu marquei. Tá bom? Bacana esse exercício, porque está usando as nossas definições, tá? É uma cota superior. E o 2 está em quê? Né? O 2 é racional, porque precisa. Lembra que a cota superior, tanto a cota superior como a cota inferior, ela tem que ser um elemento do corpo onde o x está contido, que no caso aqui é o corpo dos números racionais. Corpo ordenado sempre, né? E os números racionais é um corpo ordenado. Beleza, exibido aí a cota superior, a gente está dizendo que x é limitado superiormente em quê? Então, acabamos de provar que o x é limitado em quê? Beleza? Vamos ver agora que o ínfimo de x é o zero. E por que o ínfimo de x é o zero? Porque se você for olhar para cá, ó, o zero, ele tem essa propriedade, ele é um racional, o zero, ele é maior ou igual a zero, porque, né, é claro, e o zero ao quadrado é menor do que 2. Ou seja, o zero, ele é fácil, né, de você ver que o zero é o menor elemento de x. Acabou. Então, o zero, ele é o ínfimo de x porque ele é o mínimo de x. É o menor elemento de x. Então, não tem jeito. Toda vez que isso acontecer, você pode verificar aí, ó, toda vez que você identificar que determinado elemento é o mínimo ou determinado elemento é o máximo, automaticamente esse mínimo é o ínfimo. E automaticamente o máximo é o sup. Mas é claro, por causa da definição. Então, beleza. Então, isso aí não tem muito o que fazer aí, não. Você pode fazer algo aí, pode convencer disso, né? Para a gente não precisa, não. Terceiro, sobre esse conjunto X. Ele não possui elemento máximo. Tá certo? Ele não possui elemento máximo. Sabe o que é engraçado aí nesse aqui? Ó? Se ele possuísse elemento máximo, esse daí é um chute certo. Por quê? Porque se ele possuísse elemento máximo, isso está dizendo que ele é maior do que todo. Ele é um elemento do conjunto, né? E ele é elemento do corpo, né? Porque, automaticamente, e ele é maior do que todo elemento do conjunto. Ou seja, ele é cota superior e, obviamente, é a menor delas. Então, como eu falei anteriormente, deveria existir o sup se existisse o máximo, porque toda vez que existe o máximo, o sup automaticamente é o máximo. Então, se eu quero responder positivamente aquela questão que eu coloquei no início da aula, então é um baita chute dizer que esse cara não tem elemento máximo, tá certo? Porque eu quero que ele não tenha sup. Tá? Beleza. Mas só a não existência do máximo. Claro que só a não existência do máximo não implica na não existência do sup, porque ele pode não ter o máximo, mas ele pode ter o sup. Certo? Acho que a gente viu aqui, não sei, mas a gente viu o exemplo disso. Acho que sim, sei lá. Mas isso é óbvio pelo que a gente já vem fazendo aqui. A não existência do máximo não implica na não existência do sup, mas a existência do máximo implica na existência do sup, porque o máximo é sempre o sup. Pronto, acabou. Nesse caso aí, né? Se existe mais, beleza. De fato, vamos ver que esse cara não tem o máximo, então. Seja x em x, pega um elemento de x. O que é um elemento de x? Não, peguei aqui um elemento de x, vamos ver que não tem o máximo. Como é que a gente faz isso? A gente usa a definição de estar em x, é essa. Daí você conclui o quê? Você ajeita isso aqui, ó, você conclui essa coisa. Note que o x é maior ou igual a zero, então isso daqui é positivo. Então eu posso dividir isso daqui por isso, de modo que eu vou obter zero menor do que essa coisa, dividido, tá? Para usar o quadro aqui de maneira otimizada. E isso daqui é um elemento do corpo, ok? Positivo. Então é um elemento de que positivo? Aí essa propriedade que eu estou escrevendo aqui é a propriedade de ser arquimediano, que nós vamos ver depois, né? Eu já usei até da outra vez. Mas essa daí, ó, é assim. Esse x está fixado, ok? Então, isso daqui é um número racional. Você tem um número racional, você pode perceber, de maneira bem fácil,
que você pode pegar um N0 suficientemente grande, de tal sorte que 1 sobre esse N0 fique menor do que esse número racional. Você pode pensar nisso aí, que é verdade, sem medo de ser feliz. Beleza, então existe o N0 natural, tá ok, isso aí ocorre para esse número racional positivo fixado. Tá certo? Beleza. Aí o que a gente faz agora? A gente escreve R para ser esse 1 sobre N0, e note que, obviamente, isso aqui é menor do que 1, né? E daí o que nós vamos ter? Nós vamos ter que esse R é um cara positivo, né? Só troquei aqui, só reescrevi em termos do R. E a gente vai ter também que o R ao quadrado é menor do que R. Por que o R ao quadrado é menor do que R? Então, vamos precisar disso aqui numa continha lá, tá? Por quê? Porque o R é menor do que 1. Então, o R ao quadrado é menor que R. Agora, nós vamos ver que x mais esse R, para cada x que eu fixar, eu obtenho esse R aí, dessa maneira. Então, x mais R ainda está em x, para todo x. Então, o que isso está dizendo? Isso está implicando que não vai existir máximo, porque qualquer que seja o x, porque o candidato a máximo é um elemento do conjunto que seja maior ou igual a todo mundo, né? Mas ele não consegue ser maior ou igual a todo mundo, porque toda vez que eu pego um x, né, o que acontece? O x mais r ainda está em x, eu sempre consigo um maior. Então, isso está dizendo, ó, x mais r para cada x aqui, é para cada x de x. Tá? Então, não dá para ter máximo. É isso aí que é a sacada aqui. Então, basta a gente provar que o x mais r está em x. Mas daí o que você faz? Você pega aí na equação envolvendo o r e reescreve, né? Isso aqui é positivo, posso passar multiplicando aqui, foi o que eu fiz. Mas aí daí você faz a conta aqui, ó, você pode ver bem rápido. E essa conta aqui implica nisso, que isso aqui é menor do que 2. E daí, ó, você pode trocar o R pelo R ao quadrado aqui. Tá certo? Por quê? Porque o R é maior que R ao quadrado. Então, ou seja, eu pego tudo isso daqui, tá certo? Tudo isso daí e no lugar do R eu coloco R ao quadrado, então isso se mantém menor do que 2. Por causa dessa propriedade. Então, foi aqui que eu disse que essa propriedade ela está sendo usada só aqui mesmo. Eu estou trocando aqui pelo R quadrado. Troquei o R pelo R quadrado. Beleza. Aí eu fiz isso para reescrever esse lado esquerdo dessa maneira. E o que isso está dizendo? Isso está dizendo, bom, eu sei que o x mais r, obviamente, ele é maior ou igual a zero, tá certo? E agora o x mais r ao quadrado é menor do que 2, mas isso é justamente pertencer a x. Então, acabamos de provar que o x mais r de fato está em x, e isso daí confirma o que eu falei, que não tem chance de ter o elemento máximo. Agora, falta provar que não existe o supremo. Tá certo? Claro que isso daí não implica na existência do supremo, mas nós vamos ver depois que isso daí que esse conjunto não tem supremo em Q também. O candidato a supremo aqui, pessoal, se você olhar, o candidato supremo seria a raiz de 2, só que a raiz de 2 não é um número racional, certo? Então, por isso que esse cara não vai ter supremo. Mas a gente ainda tem que provar isso formalmente. Mas já é fato, que se você olhar, quem é o candidato supremo? Raiz de 2. Mas a raiz de 2 não é racional, então já era. Acabou. Mas nós vamos provar isso com mais detalhes lá na frente. Por hoje é isso. Um abraço.